Então, assim, as pessoas que treinam, que se cuidam, que se alimentam, têm um resultado melhor, tem uma cicatrização melhor, né? Eu vejo, eu sei, né, pela questão de nutrição, porque a cirurgia, ela vai te limitar por um período de certos movimentos. Depende da cirurgia, depende de tudo, né? E até essa questão de ficar sem fazer o exercício depois para recuperação, pós-operatório, depende se a pessoa já treinava ou não, né? Muito. Né? Imagina, quanto mais massa magra a gente tem, melhor o nosso metabolismo, né? Maior consumo calórico. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, muito cuidado naquele primeiro mês, que você vai estar sem treinar, que você vai ter em casa. Não tem como você errar nessa matemática, vai ter que comer menos. E aí, como que você faz? Você precisa se alimentar bem para que você tenha um bom pós-operatório. Então, nessa hora, a orientação nutricional é muito importante, porque a pessoa está em casa, digamos, 30 dias numa recuperação, está o tempo todo passando na cozinha, vendo as coisas ali, mas ela tem que comer menos. Poxa, Carla, como é que eu faço agora, né? Então, vocês fazem essa fórmula mágica que a gente não sabe, por isso que a gente precisa do profissional de nutrição. A pessoa tem que saber o que ela pode comer ali para ela se manter e para ela não ganhar peso nesse período, né? É, e não somente a gordura, né? Eu vejo essa questão da massa muscular, né? Essa perda de massa magra que a gente tem que tentar amenizar, porque vai acontecer, porque assim, uma cirurgia grande, né? Dependendo. Então, assim, o teu corpo ele vai precisar de um monte de coisa, de vitaminas, minerais, para recuperação e cicatrização. Então, você tem uma depressão de várias coisas e você precisa recuperar isso e amenizar essa perda de massa muscular para quando você voltar também a treinar não sofrer tanto, igual eu falo assim, porque às vezes a pessoa não tem essa percepção, tudo bem, vou fazer cirurgia, vou ficar por um tempo parada, vou ficar mais ansiosa, ela não tem essa percepção, porque ela não vai estar treinando, então tem todas essas questões. E depois quando eu voltar? Você não vai voltar com o mesmo ritmo, a mesma força, a mesma disposição, mesma resistência, né, cardiorrespiratória para treinar que você tinha lá atrás. Então, quando a pessoa vai fazer, eu sempre explico, porque eu falo assim, 10 dias, às vezes até de férias que você vai viajar, você fica 10 dias sem treinar, primeira coisa que você perde é o cardio. Então, quando você volta, já sofre. 15, 20 dias já é força e massa magra. Então, você imagina, às vezes, ficar 30, 45. É como se tivesse que começar um pouco do zero. E, às vezes, a pessoa já quer voltar também, que não tinha antes, né? E também esse cuidado com voltar a treinar. Hoje eu vejo que os profissionais de educação física também estão cuidando bastante com isso, né? Esse retorno, não forçar tanto, porque às vezes a pessoa tinha um condicionamento lá atrás que não tem na hora que retorna, né? E tem algum protocolo específico, assim, por exemplo, lipo, 30 dias, silicone, 45, alguma coisa específica, assim, de protocolo para um período de retorno de exercícios, caminhada, enfim? Ou você vai avaliando conforme a evolução em consultório, assim? Essa avaliação do retorno do paciente, cada retorno, é muito importante porque tem uma média, né, Bruna? Por exemplo, uma lipoaspiração, que envolve, obviamente, uma retirada de gordura grande, mas que são furinhos muito pequenos, que não tem risco de abertura de ponto, nada maior. Com uma semana, se o paciente está bem, eu já libero para atividades leves. Pode fazer uma caminhada. Não lipou o braço? Pode fazer um exercíciozinho de força, braço, perna, um agachamento sem carga, com elástico. Aí a gente já começa a partir para cirurgias com incisões, né? Então, se você tem um corte maior, você tem que ter um repouso maior também, porque você tem um risco maior de abertura de ponto ou de tracionar aquela região. Então, vamos colocar uma prótese de mama, a gente tem risco de deslocamento de implante. Mas, olha, uma caminhada a partir de 15 dias a pessoa já pode fazer, uma musculação para membros inferiores a partir de 30, abdômen 60, mas braço tem que esperar, às vezes, 90 dias, dependendo do caso, dependendo da técnica, né? Uma abdominoplastia também. Tudo que a gente vai fazer de exercício, a gente usa o nosso abdômen para estabilizar. E a gente não quer que abra aquela sutura que nós fizemos nos músculos reto-abdominais para corrigir a diástase. Então, vai ter que fazer exercício muito leve para não forçar o conteúdo abdominal e não abrir aquela sutura interna. Então, vamos colocar assim, que para uma vida normal, 100%, acho que uns 6 meses nessas cirurgias grandes. Para cirurgias sem corte ou com cortes pequenos, como a lipoaspiração, uma semana a pessoa já pode voltar com um mês, já está com a vida normal dela. Com a vida normal. E as cirurgias faciais? Por exemplo, a pálpebra ou, sei lá, alguma outra cirurgia? Como é que funciona? Uma semaninha já. Rapidinho. Claro, né? Vamos falar assim, se você faz só a parte de cima ou o supercílio, é mais rápido de você recuperar. Uma semana eu libero para atividades físicas leves também.
Se faz a parte superior, mais a parte inferior, face toda, que aí já aumenta o risco de sangramento. Se você faz um exercício, sobe um pouquinho a pressão, pode sangrar a face. A gente pede um período maior, né? Então, 2 semanas para começar exercícios leves, 30 dias para exercícios mais pesados. Mas eu não restringo muito o paciente em casa, não, Bruna. Eu sempre gosto de colocar para se movimentar o E quanto hoje antes. essas orientações também mudaram, né? Muitos falam assim, não pode caminhar por tantos dias. Hoje já não, ó, caminha melhor do que ficar parado. Uma caminhada em casa Isso. mesmo, né? Uma coisinha leve. Eu vejo também que antigamente, questão de silicone, você não podia nem levantar o braço, né? Nos primeiros dias. Hoje já mudou também algumas orientações, Já né? mudou. Hoje a gente tem técnicas de recuperação mais rápida, que o paciente já sai do centro cirúrgico fazendo essa movimentação aqui com os braços. Então, ele não fica restrito, ele pode tomar o banho sozinho, tá bem, tá se sentindo sem dor, pode dirigir. 2, 3 dias de cirurgia, normalmente o paciente está bem para isso. Antes era o quê? Uns 15, né? Pra dirigir? Eram uns 15 Ou dias. mais, né? Dependendo, era alguma coisa assim. Mas a gente sempre fala, o fato de você fazer uma cirurgia com uma técnica de recuperação mais rápida te permite uma liberdade maior, mas não existe cicatrização em 24 horas, em 48 horas. Então, a cicatrização ela vai se dar no período normal. Então, existem alguns cuidados que a pessoa continua tendo que ter. Não pegar peso, de não apoiar o braço, porque quando você apoia, você força o músculo peitoral, né? Então pode haver um deslocamento de implante, um sangramento. Mas hoje os pacientes estão com uma liberdade muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás.